Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a prova da Unesp, mais especificamente a segunda fase. Para quem está acompanhando o Historizando sabe que tanto aqui quanto lá no canal Parabólica a gente está discutindo outros vestibulares além do Enem e a segunda fase da Unesp está chegando. Nós já temos vídeos aqui sobre a primeira fase, tanto aqui quanto lá no Parabólica. Já aconselho você a seguir os dois canais, né? Aqui então se inscrever no Historizando e lá no Parabólica para não perder nenhuma novidade. E se você quiser, aqui na tela também tem os nossos Instagrams, para você também acompanhar todas as novidades por aqui e por lá. Bom, então, primeiro a gente tem que discutir o seguinte: a segunda fase da Unesp tá diferente. Deixa eu editar aqui, né? A segunda fase da Unesp tá diferente. Por quê? Esse trecho aqui, gente, é o trecho do edital da Unesp. Então, a prova da Unesp da segunda fase, geralmente, são mais dias, geralmente são questões que a gente fala de questões discursivas ou abertas. Inclusive, como é que você chama esse tipo de prova, né? Aqui em BH, a gente geralmente fala que a gente vai fazer uma prova aberta. Então, tem todas essas diferenças, mas nesse ano de exceção, né, agora infelizmente nesses anos, né, 2020 e 2021, a gente está passando por um processo muito complicado, muito difícil, que é a pandemia. Então, a Unesp fez algumas mudanças. Não só a Unesp, gente, mas outros vestibulares também estão fazendo mudanças, como por exemplo a UFPR, que já tem vídeo aqui no canal também. E aí eu coloquei para vocês o seguinte: como é que vai ser? Aqui é o edital falando da primeira e da segunda fase. Observem que, basicamente, está escrito a mesma coisa para as duas provas. Qual que vai ser a maior diferença? Na primeira fase, vocês fizeram 90 questões, sendo 30 de cada área específica que eles colocaram aqui, né? Já a segunda fase serão 60 questões, mas essas questões serão objetivas. Então, basicamente, vai ser uma primeira fase com um pouco menos de questões, mas vocês vão fazer todas as matérias, geralmente segundas fases, né? São provas que englobam apenas as específicas, não vai acontecer nesse caso. E vocês vão fazer questões fechadas de marcar X, né? Vai ter redação, mas você vai marcar X também de novo, igual na primeira fase. Eu queria muito saber de você que vai fazer a segunda fase, o que você acha disso, se você concorda com isso. Sabe por quê? Na minha cabeça de professora que acompanha vários vestibulares há muitos anos, isso não faz sentido nenhum. Porque basicamente você está repetindo a primeira fase. Se a pessoa já fez a primeira fase, ela já foi aí razoavelmente bem na primeira fase, você já avaliou essas habilidades dessa pessoa. Você geralmente coloca a segunda fase quando você quer avaliar habilidades diferentes da primeira. Se você vai avaliar o mesmo tipo de habilidade, de competência, para que você vai colocar de novo? Entende o que eu quero dizer? Queria muito saber de vocês o que vocês estão achando disso. Essa é a minha opinião, é claro, né, como professora. E eu quero saber se acha que isso é bom, se acha que isso é ruim, o que você acha aí dessa segunda fase. Bom, como a segunda fase, basicamente, vão ser questões fechadas também, o que eu e o Pedro resolvemos fazer? Nós já fizemos vídeo para a primeira fase. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui? Eu deixo tudo linkado que tem relação com o vídeo para vocês nessa bolinha. Então, assim, eu aconselho muito, se você não viu o vídeo da primeira fase, a assistir, porque basicamente é isso que você vai fazer na segunda fase, tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou questões diferentes das que foram trabalhadas nesses vídeos para trabalhar com vocês agora. Então é o seguinte, eu vou fazer com vocês 3 questões, fazer e comentar e analisar como é que cai 3 questões de história e 3 de sociologia. E o Pedro, lá no Parabólica, vai fazer 3 de história e 3 de filosofia. E assim a gente consegue aí abraçar a maior parte da prova de humanas. Combinado? Então vamos lá para uma questão que caiu em 2018 na Unesp, tá? Na colônia, a justiça era exercida por toda uma gama de funcionários a serviço do rei. A violência, a coerção, a arbitrariedade foram suas principais características. Beleza.
Nas regiões em que a presença da coroa era mais distante, os grandes proprietários de terra exerciam considerável autoridade administrativa e judicial. No sertão, os potentados impunham seus interesses à população livre. Aí eu quero saber de vocês, né? Vamos ver aqui primeiro a fonte. História do Brasil, uma interpretação. Beleza. Quero saber de você o seguinte. Quando você está fazendo uma prova objetiva, você lê primeiro o quê? Você lê o enunciado primeiro? Você lê o texto? Gente, não tem receita certa. É o que melhor é para você, tá? Por que eu tô falando que não tem receita? Eu vejo muita gente falando, lê o enunciado, que você vai direto. Realmente é uma ótima estratégia, né? Eu fiz muito isso na prova do Enem, por exemplo, porque o tempo é muito curto. Mas, quando eu faço questão de história, eu prefiro ler o texto, por quê? Geralmente, o texto, as alternativas, elas vão me dar aí digamos, um resumo do texto, ou pelo menos me dá o foco central do texto. Quando eu leio o texto e já trabalho ele na minha cabeça, independente do que está pedindo, eu já tenho esse foco. Que, por exemplo, eu li aqui, o que está falando? Eu li a questão da justiça e dessas diferenças, né? Porque tem a justiça com relação à coroa, mas tem a justiça aí também com relação às questões regionais, ok? Basicamente isso. Tati, então eu preciso ler o texto primeiro? Não, faz o que melhor te atende, tá? Então vamos lá. Ao analisar o aparato judiciário no Brasil colonial, o texto. Então basicamente está pedindo o quê? O que o texto está falando, né? Sobre essa análise. Letra A. Identifica a isonomia e a impessoalidade na administração da justiça e seu embasamento no direito romano. Na verdade é quase que o contrário, né? Tati, o que é isonomia? Isonomia é igualdade aí perante a lei. Identifica essa igualdade? Não, identifica até mesmo diferenças, né? E tem essa questão da impessoalidade. Olha essas palavras aqui que são o oposto. Isso aqui eu chamo de um distrator de oposição. Está em oposição ao que o texto está falando. Olha isso aqui. A violência, a coerção e a arbitrariedade foram suas principais características. Na realidade, então, está se opondo a essa questão de uma justiça, do embasamento em direito romano, de uma impessoalidade. É o contrário disso, né? Tati, como assim direito romano? O direito romano, gente, é a base do direito atual. Então, essa questão com relação à escritura das leis e tudo, a proteção das leis, dos direitos, tem conexão com o direito romano, tá? Então, tá ao contrário, não é essa. B. Explicita a burocratização do sistema jurídico nacional e reconhece sua eficácia no controle interno. De novo, tá falando de uma eficácia aqui, de realmente funciona? Se realmente tivesse uma eficácia no controle interno, a gente teria aqui imposição de direitos dentro dessa questão do sertão, dentro dessas questões regionais? Não. E como assim explicita a burocratização? Burocratização é quando você tem essa questão do funcionalismo público, de todas as etapas, de todos os processos, e também não está enfatizando necessariamente isso aqui no texto, tá? Agora olha a letra C. Indica o descompasso entre as determinações da coroa portuguesa e os interesses pessoais dos governadores gerais. Isso aqui é um excelente distrator, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Indica um descompasso? Indica. Fala o seguinte, tem a coroa, mas a coroa não alcança todo mundo, e aí no sertão, nas regionalidades aí, nós temos aí também alguns comandos. Mas ele está indicando esse descompasso entre as determinações da coroa e os interesses dos governadores gerais. Não cita nem o governador geral no texto, né? Não está falando disso. Está falando dessa diferenciação, justiça coroa, justiça regional, e diferenciação assim, entre aspas, né? Falando que existem as duas, mas na verdade ambas utilizam aí essa questão forte, né, da violência, coercitividade, etc. Agora olha a letra D. Distingue o sistema oficial da dinâmica local e atesta o prevalecimento de ações autoritárias de ambas. Perfeito!
Porque é basicamente isso que o texto faz como um todo, ó. Distingue o oficial do local? Sim, é isso que está falando no texto, né? Basicamente essa distinção, que existe essas duas coisas. E fala de autoritarismo de ambos? Sim, fala do autoritarismo de ambos nesse texto. Então, basicamente, a letra D resume o texto. Por isso, gente, que quando eu falo que eu leio o texto primeiro, faço uma análise primeiro, é justamente com esse cuidado. Porque quando eu faço essa análise e já resumo o texto na minha cabeça, provavelmente eu vou achar uma resposta muito próxima ao que eu já tinha feito antes, entende? Então as outras ficam muito claras para mim que não são elas. Agora a letra E. Diferencia as funções do poder judiciário do poder executivo e caracteriza a ação autônoma e independente de ambos. Não tem esse tipo de diferenciação. Aqui está falando de uma questão de justiça na colônia, mas não fala, ó, desse cargo aqui, que é o executivo, faz isso, isso e isso. Nesse cargo que é o judiciário, faz isso, isso e isso. Tanto que tem, na verdade, uma mistura, né? Porque aqui tá falando aqui uma gama de funcionários a serviço do rei. Geralmente, funcionário a serviço do rei pode ser tanto do judiciário, mas pode ser do executivo. Então, não tá fazendo essa diferenciação, essa separação, tá? Bom, então, letra D, nosso gabarito. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, não se esquece de comentar. Vamos para essa aqui de 2019. Nós temos um mapa aí bastante claro aí qual é o objetivo do mapa, né? Se você se não for claro para você, tem na legenda aqui o escrito África colonizada, né? A legenda da imagem. Então também te ajuda a ficar atento ao contexto aí. Então tá, vamos à pergunta. O mapa representa a divisão da África no final do século XIX. Essa divisão. Então, nós temos a divisão século XIX. O que a gente tem que pensar? Imperialismo. Letra A. Persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África, ocorridos nas 2 primeiras décadas do século XX. Gente, pra mim, esse distrator foi tanto que quando a primeira vez que eu só dei uma olhada, sabe quando você dá uma olhada por cima assim? Eu já falei, esse é o gabarito. Qual que é o problema? Essa é a que eu chamo, me engana que eu gosto. Persistiu até a vitória dos movimentos de colonização. Sim, essa divisão persiste. Aí você tem os movimentos de descolonização e aos poucos você tem as independências aí dessas regiões. Aqui no canal tem vídeos de descolonização, vou deixar a playlist aqui pra vocês, tá? Só que qual que é o maior problema? Por que me engano que eu gosto? Começa certo, termina errado. Ocorridos nas 2 primeiras décadas do século XX. Quais são as 2 primeiras décadas do século XX, né? De 1901 a 1911, 1911 a 1920, enfim. Esse negócio de sempre eu acabo, né, me embaralhando. Mas enfim, de 1910 até 1920. Parou em 1920, beleza? Tô aqui mó confusa com o número. Enfim, time humanas, né? Qual que é a maior questão aqui? Na verdade, a maioria esmagadora dos processos de descolonização começam quando? Pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, no período da Guerra Fria. Então, isso tá super errado no sentido de contexto, tá? Então, não é a letra A. Letra B. Foi rejeitada pelos países participantes da Conferência de Berlim em 1885 por considerarem que privilegiava os interesses britânicos. Essa divisão aqui já inclui as questões da Conferência de Berlim, porque se não incluísse, só teriam territórios conquistados antes do imperialismo, né? Então, nós temos aqui, na verdade, a Conferência de Berlim em ação aqui. Não é rejeitada. É claro, gente, vão ter conflitos. Toma cuidado para você não confundir. Vai ter conflito na Conferência de Berlim? Vai ter conflito. Não vai ser todos os países que vai aceitar numa boa, não. Mas isso aqui não é uma imagem que rejeita essa divisão. Letra C. Incluiu áreas conquistadas por europeus tanto durante a expansão marítima dos séculos XV e XVI, quanto no expansionismo dos séculos XVIII e XIX. Perfeito, essa é a nossa resposta, letra C. Tati, como assim? Por quê? Olha só, esse mapa, por mais que ele seja do final do 19, ele mostra pra gente conquistas ao longo de todo o período.
Porque quando a gente tem o processo de expansão ultramarina, a gente discute muito a questão da América, né? Isso é claro o porquê que a gente faz isso. Porque você tem a chamada descoberta da América, você tem a questão da colonização do Brasil e de outros países da América Latina, mas é muito importante a gente entender que esse processo de expansão ultramarina também gerou conquistas em outras regiões, né? Conquistas, invasões, chame aí como você quiser nesse momento, né? Mais por questão de invasão, de colonização, né? De exploração de outros lugares, como por exemplo o continente africano e o continente asiático. Gente, nas Índias, né? A gente já viu aqui também quando a gente viu a descolonização, o processo de independência da Índia. A Índia foi desde o período da expansão ultramarina dominada por países europeus. A mesma coisa aqui na África. Várias regiões, já a África do Sul, né, a região do Sul ali já era dominada antes mesmo do processo imperialista. Tanto, gente, que quando fica difícil lembrar disso, deixa eu te ajudar no seguinte. Lembra lá da aula de imperialismo, quando a gente vê que a Conferência de Berlim é justamente porque alguns países têm mais domínios, mais possessões do que outros? Por que isso acontece? Porque a França, a Inglaterra, o Portugal já tinham domínios nessa região antes mesmo do século XIX. Isso vem de onde? Desde o processo de expansão ultramarina, tá? Então toma cuidado para não confundir com isso, que a gente sempre pensa em expansão, a gente acaba focando muito no continente americano, mas o continente africano teve também consequências, continente asiático, tá? Toma cuidado com isso. Então, letra C, nosso gabarito. Vamos ver as outras. Foi determinada após negociação entre povos africanos e países europeus. Essa divisão foi uma negociação, gente? Não, né? Durante o Congresso Pan-Africano de Londres em 1890, também não. Gente, teve um congresso em Londres pan-africano? Teve. A nível de curiosidade, não foi em 1890, tá? A gente tem aí no século XX o crescimento desse movimento pan-africano. Também nos vídeos de descolonização eu falo sobre isso, tá? Então não, mas assim, digamos que você não saiba, tudo bem não saber sobre essa data e esse congresso. Foi determinado em uma negociação? Não foi, a gente sabe, né? Um processo de exploração, de invasão. Agora a letra E, restabeleceu a divisão original dos povos africanos. Mais uma vez, isso aqui é uma divisão original que havia sido desrespeitada? É restabelecer alguma coisa? Não, pelo contrário, né? É dividir mais ainda e de acordo com o quê? Com os africanos? Não, de acordo com os europeus. É só você olhar aqui a legenda, tá? Certinho? Letra C, nosso gabarito. Vamos para a próxima. Essa é de 2019, é particularmente no oeste da província de São Paulo, o oeste de 1840, não o de 1940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do engenho de açúcar. A silhueta antiga do senhor de engenho perde aqui alguns dos seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição. Gente, se eu tivesse um marca-texto, eu grifaria aqui, ó. Desprendendo-se mais da terra e da tradição, da rotina rural. Basicamente a resposta é essa, tá? Já dando um spoiler. Por isso que é importante a análise do texto. A terra de lavoura deixa então de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente seu meio de vida, sua fonte de renda. Então aqui é o Sérgio Buarque de Holanda, numa das obras mais importantes dele, né, que é a Raiz do Brasil, falando especificamente do oeste paulista e do século XIX, né? Lembrando, gente, nós estamos fazendo um vestibular paulista, vai ter coisa da história paulista? Claro que vai, né? Então, nós temos aqui falando sobre o Oeste Paulista e sobre esse barão do café aí, digamos assim, do Oeste Paulista. O caráter próprio das fazendas de café do Oeste Paulista de 1840 pode ser explicado em parte pelo, aqui ó, caráter próprio tá no texto, ó. Cafezais adquirem caráter próprio emancipando-se de formas de exploração agrária. Beleza. Letra A. Menor isolamento dessas fazendas em relação aos meios urbanos.
já é o nosso gabarito. Lembra que eu falei que basicamente esse final aqui já tem a resposta? Porque olha só, desprendendo-se mais da terra e da tradição, da rotina rural. Então, tá desconectando aos poucos de exclusivamente ficar no campo, na roça, entendeu? Então, você tem umas conexões maiores com o meio urbano. É claro que assim, ó, em parte, tá, gente? Tá aqui falando no enunciado, não quer dizer que é tudo, mas o texto também está enfatizando muito isso, né? A letra A é a nossa resposta. Vamos ver as outras que deu problema, ó. Letra B, emprego exclusivo da mão de obra imigrante assalariada. Qual que é o maior problema? Tati, mas não tem imigrante, o Oeste Paulista aí vai negar a questão do escravismo. Beleza, beleza. Eu posso falar em exclusivo, gente? Se um fazendeiro dessa galera toda, se um fazendeiro contratou uma pessoa que não foi imigrante, ou se um fazendeiro tiver escravizado, já não é exclusivo, entende? Então não posso falar dessa exclusividade. Eu posso falar de uma prioridade? Posso. Oeste Paulista, posso. Posso falar de exclusividade? Não, tá? Então não é a resposta. Eu tenho certeza que muita gente marcou essa. Letra C. Desaparecimento das práticas de mandonismo local. Desaparecimento de mandonismo? Não, os barões do café continuam mandando ali na galera, beleza? D. Maior volume de produção de mantimentos? Qual que é a conexão aí, né? Nenhuma, né? Nem no texto. E assim, não é porque o Oeste Paulista vai ter umas diferenças que outras regiões não vai produzir também mantimento, né? É esforço de produzir prioritariamente para o mercado interno? Gente, café, barões do café. O esforço vai ser para o mercado interno? O esforço. A minha prioridade vai ser o mercado interno? Não, café, prioridade, mercado externo. Tô anulando o mercado interno? Não, mas a prioridade, o esforço maior, mercado externo. Beleza? Então, letra A, nosso gabarito. Vimos aqui algumas questões de história. Vamos para a sociologia. Sociologia, eu e o Pedro, a gente estava até conversando, né, que quando a gente foi selecionar as questões, que a gente observou que a prova da Unesp, pelo menos as últimas que a gente analisou, tem mais uma conexão com a sociologia, sem ser com os sociólogos em si, com os conceitos do sociólogo, que aquele sociólogo disse, e mais com o conceito geral da sociologia, do que é violência, do que é maioria, minoria, do que é movimento social, do que é justiça, do que é política, Estado, poder, que isso aqui, praticamente tudo tem aqui na playlist Sociologia nossa. Então, assim, a gente discutiu que a gente percebeu mais isso do que, de fato, falar do Marx, falar do Durkheim, falar do Weber e falar de outros sociólogos e sociólogas, tá? Tentei tirar o óculos, mas aqui tá menorinha a letra, né? Bom, vamos lá, então. Essa questão é de 2018. O homem que agride mulher é aquele que levanta todo dia e sai para trabalhar. Frequenta grupos sociais corriqueiros, como reuniões de pais em escolas. Ele se veste e age de forma socialmente aceita. Só que, ao chegar em casa, comporta-se de forma violenta para manter a qualquer custo o posto de autoridade máxima. Declara a magistrada Tereza Cristina dos Santos. A juíza afirma que a violência contra a mulher é a única forma democrática de violência. Eu fiquei até assim, como assim democrática? Mas aí ela explica, ó. Vítimas e agressores são encontrados em todos os segmentos. Então é democrático por isso, em todo lugar tem, né? A maioria, então. Segundo pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a despeito de a maioria entre 25 e 30 anos e baixa escolaridade, há agressores de todas as idades, condição financeira, nível de instrução e situação profissional. De acordo com a juíza Tereza Cristina, o enfrentamento da violência contra a mulher passa justamente por essa desmistificação de quem é o agressor. Ao contrário dos crimes comuns, a violência contra a mulher é uma questão cultural. Gente, perfeito, né, esse texto?
Aí tem aqui a autora, e aí o título, violência contra a mulher, vem do homem comum e pode atingir qualquer uma. Isso é um fato, inclusive a gente tem muito aquela questão, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, metam a colher, se isso não vai, é claro, né, te colocar em risco, em perigo, porque você pode evitar mortes com isso, né? É muito complicado, é muito tenso, a gente tem essa questão cultural, né, de que o homem pode muito bem aí, entre aspas, fazer o que quiser com a mulher dele, né? Tô falando cultural mesmo, já foi lei em vários lugares do Brasil e do mundo, ainda é lei em alguns lugares do mundo, que o homem tem a permissão de matar a mulher, né, dependendo do que ela faça. Enfim, são discussões bastante sérias, bastante graves. Aqui no canal tem vídeo sobre sociedade patriarcal, que a gente discute algumas questões voltadas para isso, e eu pretendo fazer também vídeo de sociologia sobre violência, e a gente pode falar exatamente sobre isso, né? Bom, então vamos lá. A partir do texto, a violência contra a mulher na sociedade brasileira, o quê? A partir do texto, o que a gente conclui a partir desse texto? A. Tem como causa principal a má distribuição de renda? Não. Lembra que a gente enfatizou aqui, ó, forma democrática. Por que democrática? É só a galera mais pobre? Não, tem de todas as classes sociais, de todas as rendas, de tudo, né? Então, não. Letra B. É um fenômeno associado ao autoritarismo de regimes políticos de exceção? Gente, basicamente está falando assim, só tem violência contra a mulher na ditadura. Tem violência contra a mulher na ditadura? Tem, mas é isso que vai determinar, que definir? Não. Letra C. É consequência direta de comportamentos impulsivos de natureza patológica. Basicamente, você está falando assim, só tem esse tipo de comportamento, só existe esse tipo de violência porque as pessoas que agridem as mulheres são doentes. Não, né? Claro que existem, né, esses casos, mas não é nem a maioria, tá? Letra D. É um problema... Aí, eu sempre faço essa... Eu vou parar de mexer nesse mouse. Letra D. É um problema decisivamente associado ao significado cultural da masculinidade. Perfeito. Se ficou na dúvida, é só voltar na última frase, não precisa nem voltar no texto. Inclusive, gente, sempre grifem as partes importantes. Ao contrário dos crimes comuns, a violência contra a mulher é uma questão cultural. Letra D, nossa resposta. E letra E, tem origem inata, não sendo condicionada por fatores culturais ou sociais. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Tati, como assim de origem inata? É inato ao ser humano, é que assim... Se é ser humano, tem isso, entendeu? Não importa qual sociedade, qual cultura, qual período, se é ser humano, tem aquilo, necessariamente. Tipo a nossa inteligência é inata ao ser humano. Qualquer ser humano, não importa quando, onde, né? Essa questão da consciência já existe, né? É inato ao ser humano, é do ser humano. A gente pode falar isso, gente, de jeito nenhum. Tem umas pessoas meio doidas aí que acreditam nisso, mas são questões culturais e sociais. Lembra-se lá da famosa e polêmica frase, sei lá por que polêmica, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. É justamente isso. O que ela quis dizer quando ela fala isso, né? O tornar-se mulher é porque todas as características do chamado feminino, né? Da maquiagem, do batom, da preocupação com a estética, enfim, da sensibilidade, essas coisas todas, é uma questão cultural. A gente torna isso a partir da cultura que a gente é inserida. Isso não é algo inato da mulher. A mulher necessariamente nasce sensível. Não tem disso, tá? Então, letra D, nosso gabarito. Próximo. No Brasil, para uma população de 54% negra, incluídos os pardos, apenas 14% dos juízes e 2% dos procuradores e promotores públicos são negros. Juízes devem ser imparciais em relação à cor, credo, gênero e os mais sensíveis desenvolvem empatia que lhes permite colocar-se no lugar dos mais favorecidos socialmente. Nos Estados Unidos, várias ONGs dedicam-se a defender réus já condenados, como resultado do trabalho de apenas uma delas. 353 presos foram inocentados em novos julgamentos desde 1989. Desses, 219 eram negros.
No Brasil, é uma incógnita o avanço social que seria obtido por uma justiça cega à cor. Aí o texto, A Justiça Tem Cor, da Milene Pereira Ramos, excelente, né? Discussão. Sobre o funcionamento da justiça, pode-se afirmar que, né? Então a gente leu o texto, falou dessa questão da cor, da etnia, etc. Letra A. O preconceito étnico é fenômeno exclusivamente subjetivo e sem implicações na esfera pública. Isso aqui, de novo, é o distrator de oposição. Tá indo contrário ao que tá falando aqui. O preconceito, a questão étnica, é subjetivo e não vai para o público? Gente, vai, né? O nosso racismo é estrutural. Tão estrutural que se prova aqui que muitos dos presos que foram presos, que são negros, muitos deles são inocentes. Mas na hora de serem julgados, justamente, né, por questões incluindo a questão da cor, acabam sendo condenados, tá? Letra B. A neutralidade e objetividade no julgamento não estão sujeitos a fatores de natureza psicológica. Primeiro que nem essa discussão, né? E segundo que não está sujeita a questão, fator de natureza psicológica do pensamento da pessoa, do que a pessoa acredita? Claro que está, tá? Agora olha a letra C. A disparidade da composição étnica entre réus e juízes, que é justamente a introdução do texto, é um fator de crítica à atuação do judiciário. É isso que o texto faz. O texto mostra essa disparidade por números e faz uma crítica com relação a isso. Viu como é importante, interessante a gente sempre tentar ali, como eu posso dizer, eu sempre brinco com os meus alunos e alunas, e vocês são meus alunos também, é o seguinte, lê o texto e tenta resumir em uma frase. Geralmente essa frase vai ter uma conexão direta com a resposta. É isso que o texto faz. O texto, através de números, mostra essa distinção, né, entre juízes e réus e mostra que isso faz diferença com relação à cor, tá? Então, a letra C é a nossa resposta. Disparidade de composição entre réus e juízes é um fator de crítica. Ótimo. Letra D. A isenção jurídica é garantida por critérios objetivos que independem da origem étnica ou social? De novo, o contrário. Ela está mostrando, provando pra gente o contrário. E letra E, a imparcialidade nos julgamentos é fator que torna desnecessária a adoção de políticas afirmativas. Não. Primeiro, gente, vou contar um segredo para vocês aqui. Imparcialidade não existe, né? Bem que podia existir, mas não existe, né? E mesmo que essa discussão fosse sobre imparcialidade, não é uma questão desnecessária. A gente sabe, e ela provou isso com números, né? De novo, ela prova com números, ok? Inclusive, eu não sei, a redação, ela é no mesmo dia, vai ser tudo no mesmo dia, né? Dá uma olhada na prova de humanas, uns dados aí, ó, quem sabe não te ajuda a fazer a redação, né? Fica a dica. Bom, vamos para a próxima de sociologia. Nós temos aqui duas charges, né? Aqui, escalada da violência. Sangue, desespero e medo. Odeio filme de terror. Esse é só o noticiário, querida. Então, tá aqui, ó. Ó, a TV cuspindo sangue aqui, ó, beleza? A gente fala isso, né, do jornal que espreme sangue, aquela coisa toda. Aí embaixo tá assim, ó, prisão residencial de segurança máxima, né? Então a pessoa mora lá, mas acaba chamando de prisão. Sou amiga da família. Dia de visita agora é só terça e domingo. Então, na verdade, é a casa da pessoa, mas tá sendo retratada como se fosse uma prisão, né? Agora vamos à questão. As charges permitem que se faça uma abordagem ao mesmo tempo crítica e irônica dos meios de comunicação de massa e da vida nas cidades no período atual. Então são duas críticas, meios de comunicação e vida na cidade. Dentre os assuntos que podem ser diretamente associados aos problemas abordados pelas charges estão... Letra A. Então, dentre os assuntos, eu preciso achar os assuntos das charges, basicamente. Letra A. O cumprimento pelos meios de comunicação de seu papel de noticiar o real cotidiano das cidades e o fortalecimento da segurança pública em detrimento da privada. Isso aqui pode confundir vocês, né? Cumprimento pelos meios de comunicação. Tá, aqui a charge tá
tá falando desse cumprimento ou tá falando de uma crítica que a mídia foca muito nessa questão da violência, né, do sensacionalismo. Essa é a crítica, né, da charge em si. E, de novo, aqui tá falando que a segurança pública é melhor que a privada? Aqui tá colocando exagero na privada, né, na segurança privada. Letra B. O papel da mídia na propagação da sensação de insegurança junto à população e o surgimento de atividades, produtos e serviços vinculados à segurança privada. Perfeito. Aqui tá mostrando, né, na primeira charge, peraí, cadê minha seta? Tá aqui. Na primeira charge tá mostrando o papel da mídia nessa propagação de sensação de insegurança. Gente, se você ligar a televisão à tarde, né, TV aberta à tarde, é basicamente isso, né, pelo menos esses canais aí, Record, Band, faz muito disso, né, esses jornais sensacionalistas que, tipo assim, a sensação que a gente tem é que a gente não pode nem sair de casa, não pode nem pisar o pé na rua, né, e não é necessariamente isso, claro, tem perigos, mas não é também assim, né, o extremo. E aqui tá falando justamente desses aparatos, né? Você tem a câmera, você tem o interfone, você tem a rede, você tem aqui a questão da cerca, etc. É isso que está acontecendo. Então, letra B, nosso gabarito. Letra C. A influência restrita dos meios de comunicação sobre o cotidiano das cidades é uma influência restrita? Tá falando... Aqui a pessoa tá assustada, né? Não é uma influência restrita. Tá colocando medo nas pessoas, né? E qualquer outra produção de um novo urbanismo expresso na valorização de espaço público. Que valorização de espaço público? As pessoas todas fechadas em casa. Letra D. Influência passiva da mídia sobre o comportamento passivo. Está sendo bem ativa essa influência, né? Nas cidades e a regressão de produtos e serviços. É a regressão desses produtos da segurança privada? Não, é o avanço, né? Letra E. Difusão de informações sensacionalistas pela mídia, aí tudo bem, mas a gente tem aqui, ó, intensificação da convivência entre as pessoas, é o oposto, né? A pessoa tá tentando aqui visitar alguém e não pode, né? Então, nós temos letra B, o nosso gabarito. Gente, como eu falo, né? Nossa Senhora, inclusive... Se você chegou até aqui, né, tô com essa mania, né, porque quando os vídeos são muito longos eu peço, e de verdade isso faz diferença pra mim, comenta, Tati, cheguei até o final, esse vídeo, ou então, Tati, esse vídeo foi muito bom, cheguei até o final, enfim, comente se você tiver alguma dúvida, lembrando que eu e o Pedro estamos nessa parceria e vamos continuar com essa parceria ao longo do ano. Se você tem alguma sugestão de vídeo, né, para essa parceria, ou se você quer que volte às lives, né, do Historizando com Parabólica, por favor, não esquece de comentar, de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito ou inscrita, ajudar o Historizando a alcançar mais pessoas. O meu trabalho é diário e eu espero que eu consiga alcançar mais pessoas com conhecimento, educação e tudo eu faço com muito, muito, muito carinho e cuidado, tá? Não esquece também lá no Instagram, eu sou Historizando Tati, o Parabólica, né, o Pedro Renó é @o Pedro Renó. De novo, comenta aqui se chegou até o final, like, se inscreve, aquelas coisas que vocês sabem muito bem que ajudam e muito o nosso trabalho no YouTube, tá? Eu agradeço demais a sua atenção, lembrando que eu vou deixar todos os vídeos aqui, ó, que tem relação, tem um vídeo até mesmo só de Sociologia da Unesp, vou deixar aqui para você revisar. Eu espero que você faça uma excelente prova e, por favor, me dê notícias dessa prova, tá? Porque é ainda mais inédito esse momento, né? Um beijo e até a próxima!